Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo a partir de agora em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã, nesta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Hoje é o dia do Defensor Público. E para a gente celebrar essa data, dessa categoria que desempenha um papel e um trabalho tão importante para a sociedade, a gente vai conversar hoje aqui com o Defensor Público Geral da Paraíba, doutor Ricardo Barros, que está aqui conosco, aqui um cumprimento. Doutor Ricardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Parabéns pelo Dia do Defensor. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje realmente é o 19 de maio, Dia do Defensor Público, Dia da Defensoria Pública, e não pode passar em branco uma data considerado tão importante para nós. Pois é, o manual me indicaria perguntar inicialmente, geralmente quando tem, assim, algo que comemorar no dia de hoje, mas antes disso, para quem está nos acompanhando, fala um pouco sobre o papel da Defensoria Pública, do Defensor Público. Quem é esse profissional dentro da nossa, enfim, teia social? Pois é, a Defensoria Pública, hoje em todos os estados do Brasil e também a Defensoria da União, que presta assistência jurídica a todos os brasileiros, né, hipossuficientes que não têm condições de arcar com as despesas ou custos judiciais ou com contratação de banca de advocacia particular. A Defensoria Pública atende a todos indistintamente em todas as áreas do direito. É um trabalho, me corrija se eu estiver errado, que também supõe, inclusive, ser vocacionado para um atendimento, enfim, social como esse. Exato. Então a parte social é muito pesada, é uma parte muito importante, aí porque vem no atendimento jurídico, vem toda a questão social que o profissional tem que se sensibilizar, tem que ver qual é o direito que abrange, e, enfim, é todo um sistema para o atendimento. Também que somos apoiados aqui na sede por assistentes sociais e psicólogos que também prestam assistência nesse sentido. E vamos aqui para a Paraíba, então. E para desenvolver esse trabalho aqui no estado da Paraíba, vocês encontram um campo do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista de logística, de estrutura, satisfatório para desempenhar bem esse papel? Não, estamos longe disso, né? Não, hoje, por exemplo, nós temos 1/3 do nosso quadro vago. A lei disponibiliza 328 cargos para defensor público e nós temos hoje 216 em atividade. Na atividade. Existe uma carência aí de 1/3, praticamente 1/3 do número de vagas, 100 e poucos defensores públicos. Além disso, temos um orçamento diminuído, em virtude de governos passados que nunca enxergaram a Defensoria Pública ou levaram muito para o lado político, que é um órgão de Estado que não deve ser comparado à política, deve ser tratado de maneira diferente, fora da política, mas, enfim, com todos esses atrapalhos, a Defensoria Pública hoje tem um menor orçamento. Vocês lutaram e conquistaram a autonomia financeira ao longo dessa história, mas não garantiram ainda suficientemente o financeiro. Exato. A autonomia administrativa e financeira o órgão tem, como o Ministério Público tem, enfim. Mas, quanto à parte orçamentária, vai depender da Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, Executivo, que aprovam o orçamento dos órgãos. E na Defensoria Pública foi o único órgão que ficou 5 anos com esse orçamento, além de congelado o valor, não era repassado na sua integralidade. Doutor Ricardo, eu quero crer que, além de sobrecarregar, você fala em insuficiência de quadros, a Paraíba, se fosse atenderia 320, teria em atividade 320 defensores públicos, tem aí 2/3 apenas desse quantitativo. Eu quero crer que isso acaba resultando em sobrecarregar a atividade do defensor que está na atividade e também, naturalmente, na prestação do serviço para a população. Qual é essa correlação de demanda das pessoas que batem à porta da Defensoria Pública para a atividade de vocês? A nossa demanda, não precisa nem dizer, é crescente, além de muito grande, sempre crescente, né? Nós temos aqui
em média, com essa época de pandemia, os índices vieram a atrapalhar um pouco, né? Teve variações e tal, mas até fecharmos o exercício de 2019, nós tínhamos aí, dependendo da área, até 90% dos processos naquela área sendo processo da Defensoria Pública, por exemplo, como na área do crime, júris, família dá mais de 80% dos processos que tramitam em todo o judiciário, em todas as comarcas do estado da Paraíba. Um defensor público, por média, não sei se eu tenho condições de dizer esse número, atua em quantos processos aí concomitantemente, simultaneamente? Aí é difícil dizer, mas eu posso lhe adiantar o seguinte: todo defensor público é lotado numa vara e acumula com outra, e ainda tem, na área criminal, os atendimentos nas penitenciárias, nas casas penitenciárias. Isso dá milhares de atendimentos. Exato. A cada defensor. Exatamente. A demanda é muito grande e sempre, como eu disse a você, sempre crescente. Tá, a minha pergunta é, do ponto de vista técnico, o que é que se estabelece de ideal num estado ter de quantidade, proporcionalmente? Era para ter um defensor a cada 100 mil habitantes. Exato. Enfim, qual é a margem em relação a isso? Exato. A margem é mais ou menos essa mesmo. Um defensor... Não, aqui no estado somos 4 milhões de habitantes, nós temos disponibilizado 328 cargos para ser preenchidos. Cargos para defensores. Isso seria suficiente, do ponto de vista, estaria proporcionalmente... Chegava a preencher todas as unidades judiciárias. Ficaria um defensor responsável por cada vara do judiciário, lotado em cada vara do judiciário, que hoje, diante do quadro reduzido, nós não conseguimos esse número e ainda assim com defensores acumulando, que quase todos os defensores têm sua titularidade e acumula contra vaga. Mesmo assim, não consegue preencher o número de vagas, de varas do judiciário. Doutor Ricardo, e o que é que falta para o senhor estar anunciando aí um concurso público para preencher essas vagas todas? É a Defensoria que faz isso? É o governo do estado que tem que fazer isso? Enfim. Não, anunciamos o concurso. Abrimos o concurso. É a própria Defensoria. O único concurso feito na Defensoria foi em 2014. Mas na época não tinha disponibilidade orçamentária para a contratação e também teve questões políticas outras, que eu não vou entrar aqui em detalhe, enfim, não foram contratados. Depois, os aprovados, dos aprovados foram contratados 25 novos defensores, que estão espalhados aí nas comarcas de todo o estado. Mas com o grande déficit de defensor público, e considerando que um concurso público é um ato demorado, 1 ano e meio a 2 anos para você abrir um concurso e nomear o primeiro, tem várias etapas, tem a etapa licitatória, tem formação, construção de edital, formação de equipe, da equipe que vai fiscalizar o concurso, e, enfim, depois várias etapas de provas e tudo, enfim, isso leva mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, tivemos que abrir o concurso. A nossa proposta foi aprovada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, agora no mês passado, e abrimos esse concurso público. Foi formado, já publicado a resolução com a nomeação da equipe que vai conduzir o concurso, e a partir de agora vai ser publicado editais e tal, e para realizar. Até a realização Dá para se falar em melhoria salarial para a categoria ou o orçamento não permite essa discussão? Dá para se falar hoje. Dá para se falar, embora não seja o que esteja aquém da expectativa, mas o nosso orçamento também e uma política que nós fizemos de redução de custos, com revisões de contratos, de contratos de aluguel, de prédios cedidos pelo Executivo para a Defensoria utilizar nas comarcas do Estado, evitando despesas de aluguéis e outros mais. E diante disso, de uma pequena reserva econômica que conseguimos fazer, e também pela primeira vez nos últimos 2 anos tivemos no orçamento de 2020 e 2021 tivemos um aporte de repasse inflacionário
que não estava tendo antes, de 2019 para trás, e aí com recursos próprios, a Defensoria Pública tem hoje condições de reajuste de subsídio. Não é o reajuste, porque a defasagem está muito grande. Eu teria que, para se chegar a um subsídio mais condigno e mais perto das demais defensorias do país, teria que ter aí, então, uma suplementação orçamentária, evidentemente, que sem essa suplementação nós não conseguiríamos acompanhar os demais estados. Mas, com os recursos próprios, um aumento, mesmo aquém da expectativa, a Defensoria, o orçamento ainda permite. Esse seu anúncio é um presente no dia do Defensor Público, esse anúncio de possibilidade de reajuste, né? Eu queria lhe perguntar do ponto de vista de atendimento. Eu também quero crer que com a pandemia houve ali uma dificuldade financeira, econômica e social para brasileiros no geral. Isso deve ter aumentado a demanda. Minha pergunta é, qual é o critério para a pessoa entender que pode recorrer à Defensoria Pública e pode, enfim, ser colocado como um beneficiário da Defensoria? Qual é a margem, qual é o teto, qual é o limite, como é que é feito essa triagem para que as pessoas também, enfim, façam essa escolha da Defensoria? E segundo, do ponto de vista de pandemia, como é que vocês estão atendendo? O que é que vocês montaram de atendimento online, virtual, remoto? Como é que vocês estão funcionando nesse período de pandemia, se houve uma queda aí na capacidade das pessoas procurarem os defensores? Exato. Procurar a Defensoria, todo cidadão pode procurar a Defensoria, desde que prove que não tem condições, né, de arcar com as despesas processuais e contratação de advogados. Estimativamente, nós temos um parâmetro de mais ou menos 3 salários mínimos, mas isso... Por pessoa ou por família? Por pessoa. Mas isso pode ser mensurado pelo defensor público, porque tem pessoas que percebem mais ou menos esse valor e não têm condições, no momento, de buscar aquele seu direito, aquela sua pretensão no judiciário. E também, diante da pandemia, que é uma situação que nos obrigou a nos reinventar em 30, 60 dias do ano passado, porque a essência da Defensoria Pública, seu atendimento era o atendimento presencial. O presencial, o contato, o cidadão conhecer aquela pessoa que vai lhe defender, ter o contato, isso é muito importante. E sempre, em todas essas décadas, a Defensoria Pública teve esse tipo de atendimento. E, de repente, tem que mudar tudo isso, fechar núcleos. O nosso núcleo central aqui atendia a 200 pessoas por dia. Ainda temos atendimento em Guarabira com 40, 50 pessoas dia. É muita gente. É muita gente, o contingente é muito grande. E passamos isso tudinho, tivemos que transformar isso tudo em atendimento virtual, criar chat para tirar dúvidas, saber quais os documentos, o WhatsApp, disponibilizar aparelhos celulares, linhas de WhatsApp para os defensores que trabalhavam com atendimento, enfim. Foi o maior desafio, eu acho hoje o maior desafio da Defensoria Pública. Mas hoje houve essa transformação e a adesão das pessoas em relação a isso. E você me perguntou sobre a frequência, caiu muito pouca. Até antes de fecharmos o núcleo central de João Pessoa, nós estávamos atendendo, limitamos o atendimento, por questões até físicas mesmo, a 200 pessoas dia. E hoje estamos atendendo 170, 180 pessoas por dia nos chats e nos WhatsApp e por vídeo também. E quem está nos acompanhando e de repente, rapaz, eu estou com um problema, não sabia como fazer, posso entrar nesse chat, na página, entrar, você tem aí as na internet, o site da Defensoria, a página principal da Defensoria tem todos os telefones que você... por regiões, por comarcas e aqui em João Pessoa... E consegue acessar esses meios virtuais? Facilmente, já está posto lá, qualquer cidadão no computador, entrando no site da Defensoria, então vai coloca ver. Defensoria Pública da Paraíba e consegue acessar tudo isso. Na nossa sede também temos um aviso, temos a placa mostrando os telefones, que é atendimento quem mora na Zona Norte de João Pessoa, quem mora na Zona Sul e os telefones disponibilizados na nossa sede também. É importante, bom demais. Doutor Ricardo, eu quero lhe perguntar se a OAB representa bem
ajuda, contribui, defende, faz com que os defensores públicos se sintam dentro das suas prerrogativas, enfim, advogados em atividades militantes nesse sentido. Mas vamos responder isso daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho, e a gente volta aqui com Rede Verdade. Quem é mãe